Olá a todas, olá a todos. Começa agora o Fala Rovai, o programa que este blogueiro faz todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas. Hoje com um pequeníssimo atraso, 5 minutinhos, porque a gente ficou o dia inteiro trabalhando no fechamento do resultado da pesquisa, nas primeiras matérias, em acerto de questões ali com o pessoal que realizou o trabalho. Mas está tudo certo e a gente já começou a divulgar as primeiras matérias, né? Sobre elas que eu vou falar hoje, mas antes deixa eu dar um giro aqui para dar um oi para vocês que estão chegando aqui no chat mais lindo e inteligente do Brasil, o chat da Revista Fórum. Vamos lá, Maria Auxiliadora, que foi a primeira a chegar aqui. Boa noite Marcelo Bione, Recife, Beth de Brasília, sempre presente, querida Beth. Sheila Medeiros, Joel Oliveira, de João Neiva do Espírito Santo, Auricélia Silva de Natal, que legal, Feira de Santana com a Edinalva Chaves, aqui Bahia, ligada. Joel Oliveira deu meu like, isso aí, vamos dando like, pessoal, porque é com os likes de vocês que a gente consegue aparecer com destaque na plataforma do YouTube. Condado de Pernambuco, Marcos Luiz Oliveira Bezerra, Ruth Nazib, que tem feito aqui mediação dos comentários, muito obrigado, Ruth, querida. Alessandro Neves, Edinalva Chaves, está falando que tem chuva na Bahia. Enfim, Sônia, Vanderlei dos Santos Godoy, boa noite, Rovai, espero que nessa noite você realmente fale o que deve falar sobre o Bozo, porque já estamos cansados. Hoje é para a gente analisar a pesquisa, galera, mas a gente sempre vai falando das mazelas do Bozo, e um dos dados da pesquisa é extremamente relevante, né? Adilson Correia, Josiane Rosa, o Éder Rezende, enfim. Bora lá, Alexandre Cricione, de Agudo, São Paulo, Eric de BH, que sempre está aqui conosco, Eric Márcia Sobral, do Rio de Janeiro, Silmara de Manhuaçu, Minas Gerais, olha só, Floripa, Maria Inácia. Pessoal, é o seguinte, depois de muito estudar o assunto, de muito conversar sobre como seria uma mídia independente como a Fórum conseguir fazer pesquisa, conversando sempre muito com o Wilson Molinari, que é o consultor técnico da pesquisa, que é uma pessoa que tem aproximadamente 30 anos de trabalho realizado em pesquisa. Eu digo que o Wilson, que é um amigo também, cresceu nos fazendo pesquisa. Desde que eu o conheço, ele trabalha com isso. Só que ele trabalha com pesquisa de satisfação, né? Então, aquela pesquisa de carro, quando você compra um carro zero, e aí depois eles te ligam depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, para saber o que você achou do carro, os defeitos, etc, etc. Isso daí, nas últimas décadas, quase todas as pesquisas tinham o dedo do Wilson Molinari, um consultor renomado no mercado, e a gente vinha estudando, conversando sobre como construir uma pesquisa de opinião utilizando a metodologia dessas pesquisas que são de satisfação, já que há muito tempo essas pesquisas utilizam um instrumento chamado painel. Que é um painel? São pessoas que se cadastram para responderem pesquisas, né? E recebem uma quantia pequena, né, por cada pesquisa que ela responde, mas desde que aquela pessoa cumpra os critérios da pesquisa. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se a pesquisa de satisfação é sobre celular, ela precisa ter tido celular nos últimos tempos. Se ela é específica sobre um tipo de celular, tem que ser aquela marca de celular, e assim de carro, e etc. No nosso caso, a nossa pesquisa nacional, e a gente não vai pesquisar o gosto sobre algo, mas a opinião que as pessoas têm sobre um governo, sobre uma política de governo, sobre decisões que foram tomadas. E a gente, então, usando a experiência do Wilson de mais de 2 décadas nesse segmento, de trabalhando já com essa Offerwise, que é a empresa que a gente contratou, que é a empresa de painel, com essa empresa já há alguns anos, ele montou
um sistema para a gente fazer a primeira pesquisa neste tipo de tecnologia do Brasil para buscar respostas para as questões ligadas à opinião pública, à política, né? Então, primeiro eu queria dizer isso para vocês e que isso só está sendo possível porque a gente conta com a audiência de vocês, em primeiro lugar, que nos permite vender publicidade para várias empresas a partir de empresas como o Google, né, que fazem essa venda, mas também porque vocês nos apoiam aqui, sendo membros e membras, e também nos apoiam sendo sócios lá pelo site. É isso que nos garante a sustentabilidade de forma autônoma, sem nenhum banco por trás, sem nenhum esquema financeiro ou financista, sem nenhuma associação de interesse patronal, bancar de maneira independente uma pesquisa em nível nacional. Bom, essa pesquisa foi feita nos dias 8 a 11 de abril, né, terminou no sábado, começou no dia 8, que era uma quarta, se não me engano, mas isso é irrelevante agora. Fazer ao vivo tem dessas coisas. É dia 8 a 11. A gente queria ouvir 1.000 pessoas, mas fechou o questionário com 956. A primeira coisa que é preciso observar é que essa pesquisa ela respeita todas as proporcionalidades da distribuição de renda, etária, profissional, regional, por estado, de gênero, né, 52% de mulheres, 48% de homens, da distribuição brasileira, do perfil demográfico brasileiro. Está todo respeitado, é o que a gente chama de cotas. Então, para essas cotas, com 956 questionários que foram respondidos, a margem de erro da pesquisa é 3,2%. Bom, a gente vai dar resultados. Amanhã, por exemplo, a gente vai publicar os resultados da avaliação do governo Bolsonaro na crise do coronavírus, avaliação do presidente Bolsonaro, né, na crise do coronavírus, do Mandetta, do ministro da Saúde e também dos governadores de estado. Alguns estados, a gente não vai revelar essas porcentagens, porque a base de entrevistados foi muito pequena e pode haver distorções. Mas há uma série de 8 ou 10 estados que permitem revelar os percentuais de aprovação de governadores. E não vou falar disso hoje, vou falar de alguns dados fundamentais. O primeiro, foi a primeira matéria que a gente soltou, é esse aqui, ó. A Fórum revela em primeiríssima mão que 81% das pessoas apoia o isolamento. E 18% da população brasileira conhece alguém com coronavírus. Ou seja, de cada 5 entrevistados, 4 são a favor do isolamento. E de cada 5 entrevistados, 1 conhece alguém que tem coronavírus. Os dados são muito impressionantes, né? E fazendo uma análise primeiro desse dado dos 81%, é importante registrar que são 81% a favor e 13% só contrários à medida, que é o grupo do bolsonarismo raiz, aquele grupo mais que está fazendo passeata na Paulista, que está batendo bumbo, levando caixão de governador, fazendo manifestação em frente de prefeitura. Esse pessoal, governadores, prefeitos, deputados, esse pessoal responde por 13% da população brasileira, porque 5% prefere ou não tem opinião formada ou não quer revelar, que é o que completa os dados da pesquisa. Ou seja, 81%, né, estão a favor das normas e das diretrizes da OMS, contra 13%, que está batucando, fazendo barulho, querendo queimar pneu em frente de prefeitura, pressionando o prefeito, dizendo que ele não vai mais se reeleger, pressionando o governador, etc. E fazendo ir da padaria, como o seu Jair Bolsonaro, fazendo live, fazendo tudo isso. Com tudo isso, o presidente está tomando de goleada. Esse é o primeiro dado
que me parece bastante relevante dessa primeira pesquisa Fórum. Quero agradecer aqui a Maria José, parabéns, mas o universo pesquisado não é pequeno. Então, Maria José, se ela fosse uma pesquisa eleitoral para revelar quem estava na frente, como as diferenças são muito pequenas, às vezes ela poderia ser pequena, mas ela não é, e o índice e a margem de erro dela dá 3,2. Veja, quando você faz 2.000 pesquisas, você diminui essa margem de erro para algo próximo a 2%. Para esse tipo de pergunta que a gente está fazendo, para a gente poder discutir aqui dados como esse que eu estou revelando, de quem é a favor do isolamento ou não, a margem de erro está apropriadíssima. Então, nós não vamos cometer grandes distorções, né? Uma margem de erro 3 para cima e 3 para baixo, numa pesquisa de candidatura, ela é grande. Então, porque o cara que tem 20 tem 14 e estão empatados tecnicamente. É só subir 3 de um e diminuir 3 de outro. Fica um pouco esticada. Neste caso, não. A gente conseguiu fazer e acha que as perguntas que foram feitas e as respostas e sobre os universos que a gente está pesquisando, a distorção não é significativa. Outra questão que foi bastante, que me pareceu bastante interessante é essa, né? Que a gente tem aí um número, né, de pessoas já muito grande que dizem conhecer alguém, um parente, um amigo, um conhecido que foi diagnosticado com coronavírus. São 18% da população. Bom, esse dado é muito relevante porque daqui a um mês nós vamos fazer uma nova pesquisa. Vai funcionar como tracking nesse período de coronavírus. Então, a gente vai querer saber se esses 18% viraram 35%, ou se eles diminuíram, se houve achatamento da curva. Essa pesquisa vai ter essa relevância, além de tudo. E ainda um outro dado, 7%, é um número muito alto, muito alto. É algo como 1 milhão e pouco, se a gente for pegar aqui só da população adulta, né, de 16 anos ou mais, eu não tenho os dados, mas mais de 1 milhão de pessoas, certamente, né, teriam tido sintomas de coronavírus e, por isso, ficaram de repouso ou em quarentena ou foram diagnosticadas com coronavírus. Estão aí nessa porcentagem Aí você fala, aí a pergunta ganha relevância. Então, nesse caso, 7% pode ser 4%? Pode ser 4%, porque a margem de erro é 3%. Mas mesmo assim, vamos jogar na margem de erro. Vamos imaginar que 4% da população, muito obrigado pelo se tornar membro, Maria José Fraga. Mesmo assim, é um número muito impressionante. Né? Por que eu quis fazer essa pergunta? Porque eu percebo para pessoas próximas, por exemplo, a pessoa que dá uma aula de inglês aqui para mim e para a Adri 2 vezes por semana, conversação, bate-papo, e a gente, para não perder aqui a fluência, ele está com tosse há uns 10 dias, está com todos os sintomas do coronavírus, está em isolamento, foi 2 vezes a uma unidade de saúde lá em Santos, e os médicos mandam ele voltar para casa e não fazem o teste nele. Dizem que tem que esperar estar com problema respiratório para aí sim ele poder fazer o teste. Por que os médicos são malvados? Não, porque não tem teste. E você deve conhecer pessoas que têm esse mesmo sentido. Este é o número que aparece na pesquisa. 7% se sentiram ou com sintomas e ficaram em isolamento, e se retiraram, fizeram quarentena, ou foram, de fato, diagnosticados com coronavírus. Bom, essa foi a primeira matéria, eu vou pôr aqui o link para vocês, que a gente revelou hoje e que eu estou aqui passando os dados e tentando fazer um pouco essa análise aqui. Vou falar agora da outra matéria, que é tão relevante, com dados tão relevantes como esse. Do universo total da pesquisa Fórum, 29% dos brasileiros tiveram renda diminuída durante a crise do coronavírus. Só que são 29% do total de brasileiros, ou seja, quase 30%.
né? Só que se você tirar os aposentados e os desempregados, os aposentados que já não recebem salário, o tipo de renda que eles recebem é outra, é aposentadoria. Eles não vivem, a aposentadoria não vai ter redução. Então, eles estão fora desse contingente que poderia sofrer redução. E tirar os desempregados que não tinham salário, essa porcentagem aumenta para 38% dos brasileiros, né, que vivem de salário ou de algum tipo de renda, tiveram redução desses valores durante a crise do coronavírus. Quase 40%. Né? E as reduções, elas partem de 100%, né? Aqueles que perderam toda a renda que tinha, desse número, desses 40%, 39%, 14% perderam toda a renda. Né? Isso, do total, representa 4,5%, mais ou menos. E aí você tem 23% perderam de 51% a 70% da renda, 30% perderam de 26% a 50% da renda e 33% perderam até 25% da renda. Ou seja, a ampla maioria perdeu ou toda a renda ou até 26% da renda, o que é significativo. Apenas 33% perdeu até 25%. Isso mostra que já há um impacto imenso na a redução, está me lembrando o Eric, que já foi feita por esse governo em outro momento, é verdade. Isso mostra o impacto econômico que vai ter o coronavírus, quer dizer que está começando, né? A gente tem até agora uma quantidade já relevante de casos e de mortes, né? Na faixa de 1.200 mortes, 23 mil casos que foram confirmados, né? Os números devem ser bem maiores que esse, mas isso já mostra que o estrago na economia é muito grande. E a despeito desse estrago ser muito grande, a aposta do Bolsonaro era por esse estrago ser grande, ele ia ter um aumento das pessoas dizendo assim, então vamos voltar para o trabalho. Não, 81% permanecem dizendo, é preciso continuar em isolamento, não quero colocar a minha vida em risco, não quero morrer sufocado sem poder respirar, não quero ter que ir no hospital e não ter como ser atendido. Essa é a ampla maioria das pessoas, mesmo com a renda já tendo sido afetada de boa parte dos brasileiros. Enfim, esses são os primeiros dados dessa pesquisa, e de alguma maneira os dois são relativamente inéditos, as pesquisas não estão olhando para o lado do trabalhador, estão olhando muito para o lado do mercado, e amanhã a gente vai revelar dados sobre a avaliação do governo, já adianto para vocês, a avaliação do governo Bolsonaro, da ação do governo, é diferente da avaliação do presidente Bolsonaro, a avaliação do ministro da Saúde é diferente dessas duas, e há muita diferença na avaliação dos governadores, tanto do ponto de vista regional, Sudeste com Nordeste, com Centro-Oeste, Sul e Norte, quanto também estado por estado. Da melhor avaliação para a pior avaliação, há uma diferença do dobro, ou mais, um pouco mais do que o dobro, do estado mais bem avaliado para o estado pior avaliado, do ponto de vista das ações do governo do estado, né? E aqui eu já posso adiantar para vocês, os estados melhores avaliados têm sido aqueles que as políticas têm sido firmes, o que deveria encorajar os governadores a se manter na linha adotada, e os prefeitos, porque a gente não teve condição de fazer pesquisa de prefeitos, mas aqueles prefeitos que estão tomando, levando com seriedade as ações nessa área do combate ao coronavírus, também devem estar ganhando politicamente, devem estar tendo saldos políticos melhores do que aqueles que estão deixando a porteira aberta para o vírus. Bom, esses são
os primeiros resultados da pesquisa. Por que eu estou falando primeiros? Porque a gente vai divulgar amanhã novos dados, depois a gente na quarta vai ter novos dados e até quinta a gente ainda vai ter uns recortes. Aqui tem coisas interessantes, por exemplo, a avaliação do Bolsonaro é melhor ou pior entre desempregados? A gente vai poder responder isso para vocês ou amanhã ou depois de amanhã, né? Que são os recortes que a gente está fazendo na pesquisa, né? São mais jovens ou mais velhos? O Bolsonaro tem mesmo perdido apoio entre as pessoas com nível maior, de maior escolaridade? Isso é verdadeiro? Ele tem perdido apoio entre as pessoas com maior renda? Também vamos revelar isso aqui na continuidade da divulgação. Vai ter pesquisa para a semana inteira. Falei para burro hoje. Queridas e queridos, beijos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. Zema é um caos, olha aí, vamos ver como é que está o Zema. E fiquem daqui a pouquinho com o Ivan Valente conduzindo o debate entre o Zaratini e o Gerri. Zaratini, deputado federal por São Paulo, e o Márcio Gerri, PT, o Zaratini, e o Márcio Gerri, PCdoB, deputado federal pelo Maranhão. Eles vão discutir o seguinte: o Bolsonaro tem perdido base por conta dessas ações dele no coronavírus, base parlamentar, sim ou não? Em pé, galera, voltemos amanhã no Fórum Zemeia.